Oi pessoal, tudo bem? Dario Azevedo novamente aqui com vocês. Vamos abrir hoje o segundo episódio da série Nossa Conexão. E para o bate-papo de hoje, estou trazendo um colega meu aqui, Renato Pádua, gerente comercial da RH Nossa, e para a gente poder falar um pouquinho com vocês sobre engenharia de serviços. Um conceito que o Renato conseguiu instituir dentro da empresa, e que vem apresentando bons frutos, a gente vem colhendo bons resultados. Então, antes de tudo, Renato, bem-vindo, obrigado. Conta um pouquinho de você, quem é o Renato, para a gente poder daí entrar no nosso engenharia de serviços. Oi, Dario. Oi, pessoal. Obrigado por estar participando aqui dessa segunda edição, né, do nosso podcast e podendo falar de um tema que para a gente é muito importante, que é a engenharia de serviços, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou Renato Pádua, sou gerente comercial do Grupo RH Nossa, né? Estou na empresa há 6 anos, né? E participando de um movimento que é muito bacana para a gente, de construção, do crescimento das empresas do grupo, né? E dessa expansão que a gente vem fazendo aí por clientes por todo o Brasil, buscando expandir geograficamente, buscando melhorar e qualificar os nossos serviços para que a gente possa ser cada vez mais competitivo. E a base disso é o tema de hoje, a engenharia de serviços. Bom, então entrando um pouquinho no nosso tema, na nossa base, Renato, a gente fala de engenharia de serviços. O que é engenharia de serviços? É um conceito, é uma metodologia, é uma ideia? Qual é o guarda-chuva que compõe a engenharia de serviços? Dario, pode dizer que a engenharia é um pouco de tudo isso, né? É a forma que a gente conseguiu encontrar, né, para criar o diferencial que permite hoje as nossas empresas crescerem, serem competitivas e se apresentarem de forma diferente pro mercado, né? A engenharia de serviços, né, a gente pode traduzir de uma maneira muito simples, né, de que é a capacidade que nós temos de entender a necessidade de cada cliente através da nossa capacidade de olhar e captar essas particularidades, peculiaridades de cada negócio com o qual a gente começa a tratar, e a partir da nossa modelagem, do formato que nós criamos internamente, criar uma solução que seja adequada para aquela operação, para aquele tipo de serviço que o cliente busca terceirizar conosco. Bom, Renato, então, frente ao que você trouxe, eu posso falar que a RH Nossa hoje, ela não tem um produto de prateleira, ela não vende uma solução de prateleira para os nossos clientes, a gente está falando de uma customização? Perfeito. A ideia eu costumo sempre dizer isso e trabalhar com o nosso time comercial, quando a gente está se apresentando para o cliente, dizer exatamente isso. Nós não temos um produto de prateleira. Toda solução desenvolvida, ela é desenvolvida de acordo com as especificidades de cada cliente. É um olhar único para cada processo, para cada negócio, para cada serviço que está sendo instituído ali, de forma que a gente busca entregar performance. E ali um ponto que é muito interessante nisso é que é o seguinte, quando nós falamos do nosso negócio de terceirização, é um negócio que historicamente ele está colocado no fornecimento da mão de obra, né, em colocar recursos, né, em você instituir a colocação do headcount, né? E quando a gente entra com a engenharia de serviço como uma solução, ela busca desconstruir esse modelo, né? Não importa se eu vou fazer ou prestar um serviço com 10 ou 20 headcounts, importa o resultado final. Qual é a minha capacidade de entregar o serviço, melhorando o processo, entendendo os fluxos, implantando tecnologia, fazendo com que aquilo que está sendo terceirizado seja olhado de uma forma baseada em performance de entrega, e não mais em colocação e garantia de pessoas, né, mobiliando postos única e exclusivamente. E quando você traz isso daí, aí entra uma dúvida que eu tenho. A gente fala de conceito de imobiliário posto, conceito de BPO, de oferta de outsourcing. Eu consigo aplicar uma engenharia de serviços, inclusive no modelo de body shop, de entrega de recursos de pessoas? Sim. Ou ela cabe exclusivamente para um BPO da vida? Não. É por isso que o conceito é bacana. Porque
ele desmistifica a tecnicidade do processo, né? Logicamente, quando a gente fala de metodologia, né, ela está embasada em conceitos técnicos, né? O que diferencia o que nós criamos é que eu vou utilizar todas essas metodologias que são presentes no mercado, né? Um conceito de Lean, um PDCA, um 5S, e eu posso usar isso, né, para criar essa solução, né? E ela pode ser aplicada tanto na terceirização de um serviço, de fato, como numa entrega pontual. Eu posso terceirizar uma posição e conseguir embarcar nessa posição terceirizada todo o conceito de engenharia de serviço. Por quê? Porque mesmo que eu esteja fixado no modelo de body shop, onde eu tenho que entregar posições, nesse caso, né, eu tenho um suporte, eu tenho uma estrutura que está por trás, né, que continua sendo trabalhada e baseada no conceito de engenharia de serviço. Por mais que a posição seja o meu produto final, o conceito para a entrega, para a manutenção e a gestão continua sendo ancorado em engenharia de serviço. Essa maneira de pensar, ou seja, eu tenho uma inteligência por trás disso. Não é simplesmente, olha, eu classifiquei essa posição, eu coloquei a mão de obra de acordo com a qualificação que o cliente me solicita no modelo de body shop, mas eu preciso continuar mantendo, eu preciso continuar assistindo. E para manter e assistir, eu continuo pensando, né, com essa modelagem. Inclusive me tornando um parceiro que às vezes o cliente não considera quando ele terceiriza dessa maneira, no modelo de body shop, que vem com um olhar externo, que vem pensar de maneira diferente, que vem contribuir com ele, né, numa maneira olha, cara, por mais que eu esteja aqui te fornecendo um recurso com a qualificação que você me solicitou, eu tenho aqui um background de qualidade, que traz experiências de outros projetos, que traz pensamentos que a gente aprendeu em outras operações, que traz ideias que a gente teve de operações que nós terceirizamos por completo. Então, por mais que seja a posição específica, quando eu estou falando de body shop, eu venho com uma construção diferente também nesse formato. Bom, quando você usa a palavra metodologia, aí era uma outra pergunta que eu queria trazer para você. Então, hoje nós temos, muito se fala de metodologia ágil, de metodologia tradicional. Então, o que você está me dizendo é que nós trabalhamos com situações. Depende de determinada situação do cliente, eu abordo com uma metodologia tradicional, eu vou para um waterfall. Determinada situação eu abordo com uma metodologia ágil, ou no mesmo cliente eu posso ter as duas abordagens de metodologias? Perfeito. A gente acaba desmistificando isso, né? Ao invés de querer trabalhar numa linha única e exclusiva ou de uma única crença de que uma metodologia tradicional ou que uma metodologia ágil, né, são os únicos caminhos que fazem sentido, a gente preferiu traçar uma terceira via nesse processo para dizer, eu posso fazer um pouco de tudo, ou eu posso dosar uma ferramenta, uma metodologia de acordo com a necessidade e característica desse cliente. Eu não preciso criar uma solução religiosamente orientada para um processo, para dizer que só aquilo ali é a solução, né? Dominar as metodologias, dominar as ferramentas é o que me faz diferente, que me permite aplicar esse conceito de engenharia de serviço. E o que é mais bacana nisso é fugir de um modelo essencialmente técnico, né? É conseguir transformar isso num modelo que seja praticável e que seja entendível por todas as pessoas dessa relação. Não só com a parte técnica, com a parte que gerencia operacionalmente aquilo que a gente está operando ali, mas com todas as pessoas envolvidas no processo, né? Qualquer solução ela é capilarizada, ela não opera por si só, né? Então ela vai se relacionar com outras áreas da empresa, com outras áreas do negócio, com o cliente do meu cliente, né? Então, quanto mais eu consigo traduzir isso para os envolvidos, mais fácil é o entendimento. Que é simples, como eu falei, é construção de solução baseada no entendimento. Então, assim, não é uma questão de competição de melhor ou pior, é aquela que se adequa melhor na situação determinada do cliente. Sim, a ideia, Dario, é o que a gente sempre diz, cara, o nosso trabalho é melhoria de performance. Como nós vamos fazer é uma discussão que está baseada, logicamente,
nas regras que o cliente estabelece, né? Existem regras de compliance, regras de modelagem de compras para que ele possa buscar isso em todos os fornecedores quando ele vai abrir um processo de cotação, uma RFQ, um processo que seja, né? Mas a mensagem que a gente sempre coloca é que a partir do momento que nós fechamos uma negociação, né, o que vai ser entregue está baseado nesse conceito. Perfeito. Então é muito puro, vamos dizer assim, a modelagem pura, a modelagem que a gente apresenta hoje quando a gente fala de o que é engenharia de serviço. Olha, essa é a minha capacidade de olhar, observar, medir e entregar. E aí tem um ponto que é extremamente importante e relevante. Eu vou ter toda essa tecnicidade embarcada, né, alinhada com o cuidado principal, que são as pessoas envolvidas no processo. Perfeito. Cuidar de que, olha, tudo isso vai ser feito por gente que tem competência, que é cuidada, que é respeitada, para que isso possa ser entregue. Não adianta eu dizer, olha, eu tenho uma solução que tem toda uma modelagem técnica, né, com inteligência por trás, com assessoramento, mas que não cuide, que não seja bem cuidada por pessoas preparadas e amparadas para fazer. Não tem gente cuidando de gente. Perfeito. O nosso negócio ele vai ser sempre baseado em pessoas. Né? A gente se desenvolveu e evoluiu muito tecnicamente, sim, né? Mas privilegiando todo esse conceito e todo esse conteúdo de engenharia de serviço em pessoas, em gente. Legal. E você fala de background, né? Esses anos atrás eu escutei uma frase do Ford, onde ele fala que se ele fosse escutar os compradores dele, os compradores pediriam cavalos mais velozes. Então, e quando você fala assim que talvez a necessidade que teu cliente está dispondo talvez seja um pouco viciada somente pelo olhar dele, pelo que ele vê dentro de casa. E com essa pluralidade que nós temos de cliente, de oferta, de N segmentos, tem algum caso que o cliente traga para você, ou já trouxe para você, por exemplo, eu tenho essa necessidade aqui, e você acabou pivotando essa necessidade, essa ideia do cliente para um modelo totalmente diferente, e lá na frente, poxa, fez total sentido para o cliente? Sim. Nós temos um case que é muito bacana, né, de um cliente que está conosco aí da área alimentícia há 6, 7 anos, né, onde nós construímos em conjunto uma solução de logística reversa de embalagens. Né? E desde o início, né, a gente pilota esse projeto, é um projeto grande que envolve o recolhimento de embalagens de papelão do Brasil inteiro, né, com o objetivo de reaproveitar essas embalagens no processo produtivo. Né? Mas nós sempre identificamos uma série de oportunidades nessa modelagem, né, que nos permitiria sair de um modelo, nesse caso, que era um modelo de prestação de serviço, de seleção de embalagens pura e simples, né, para um modelo mais voltado para a otimização das embalagens no processo produtivo, onde a gente pudesse estar mais próximo dos pontos de origem, poder qualificar melhor o processo de coleta dessas embalagens e estar na outra ponta, que é a utilização dentro do processo produtivo. Né? Então, ao longo desses anos, a gente foi desenhando, ajustando, fazendo os alinhamentos necessários para esse processo, até que no ano passado a gente conseguiu reconstruir essa solução. Né? Mas para isso precisou, realmente, de uma análise técnica muito bem embasada, para que a gente pudesse apontar para o cliente onde eram os gargalos, né? onde é que existiam perdas de aproveitamento de caixas, onde e quais regionais, quais centros de distribuição tinham melhores e maiores performances, quais eram os principais ofensores da qualidade, de perda de qualidade nessas embalagens no processo da coleta, no processo de armazenamento, no processo do transporte, né? No desembaraço desses materiais, até que a gente pudesse reconstruir o formato. Foi uma discussão longa, nós falamos aí de 4, 5 anos para poder redesenhar o processo. Né? E qual é o ganho disso? Olha, eu saí de uma situação onde eu tinha um aproveitamento médio de 60% de caixas para um aproveitamento
de em torno de 90% de caixas atualmente, né? E quando a gente fala desse aproveitamento, eu estou falando de não só aproveitá-las no processo produtivo, mas deixar de transportar lixo, né? Mas deixar de perder caixas durante o processo, né? Então, tudo isso, né, é uma modelagem que está dentro desse conceito de engenharia de serviço, porque eu precisei fazer uma análise técnica, precisei construir indicadores que medissem isso, precisei estabelecer uma análise diferenciada, onde eu criei e apresentei um outro desenho de solução para o cliente, né? A partir daí nós medimos quais eram os riscos, quais eram as oportunidades desse novo processo, criamos uma nova instrução para que esse trabalho fosse desenhado, né? E redesenhamos o formato para que ele possa estar num modelo muito melhor de aproveitamento como tá hoje, né? E assim a gente busca fazer em qualquer outro projeto terceirizado. Estou falando de logística reversa, mas a gente faz isso em operações de produção, a gente faz isso em operações de movimentação e logística, a gente faz isso em operações de back-office, né? O conceito é o mesmo, né? A roupagem é que vai se adequando a cada tipo de negócio operado. É isso que eu ia te perguntar. Independente se é uma mobília de posto, se é uma entrega de serviço, se é um body shop, um BPO, a análise, no cerne a análise é a mesma. Eu vou identificar a oportunidade de customização para entrega para o meu cliente. Exato, é porque não está no negócio, né, Dario? Está na maneira de pensar. É conceitual, né? Então, a aplicação da maneira de pensar, ela serve para qualquer coisa, né? Ela serve para qualquer tipo de prestação de serviço. E aí, esse é um diferencial. A gente acaba não se especializando em uma atividade. A gente se especializa em terceirizar, em construir a solução. Como eu sou especialista em recrutar e selecionar, então é fácil buscar... Está dentro de casa. Está dentro de casa. Nós temos uma expertise de 30 anos fazendo isso. Então, como eu consigo facilmente recrutar e selecionar profissionais técnicos e capacitados para aquela atividade que eu vou operar, né? E conseguir embarcar isso nessa modelagem, é muito mais sólido e consistente para a gente nos apresentarmos como uma empresa especialista em terceirização e não uma terceirização específica de uma atividade ou de um tipo. É lógico que a gente acaba caminhando, existem setores, segmentos que a gente atende maiores volumes porque você vai criando expertise naquilo, vai passando a ser referência para esses modelos e vai sendo abordado ou se apresentando para o mercado para aquelas atividades. Mas qualquer atividade terceirizável hoje cabe no nosso escopo. Por quê? Eu consigo ajustar a modelagem, essa maneira de pensar baseada na engenharia de serviço e entregar com qualidade. E aí você comenta que assim, é algo recente, a gente está falando de 5, 6 anos desse trabalho, dessa metodologia, desse mindset. E querendo ou não, é algo novo para o mercado. E como que você hoje, quando você chega no cliente, como que o mercado te recebe? Eu quero contratar posto. Aí você vem, eu tenho posto, eu tenho a pessoa, mas eu não tenho só a pessoa, eu tenho um pacotão aqui. Como que o mercado recebe esse tipo de coisa? Esse é um formato assim, terceirização é uma atividade que é muito comum no nosso cenário, falando de Brasil, né? Mas ela veio embarcada num viés de que o que era terceirização para o mercado até alguns anos atrás? Eram as atividades secundárias, vamos dizer assim, né? O que era periférico, conservação e limpeza, vigilância e portaria, né? E ficava alguns serviços técnicos de manutenção, né? E ficava por aí. Então criou-se primeiro um conceito de que terceirização estava nesse formato baseado em alocação de mão de obra. Uhum. Né? E isso vem sendo desconstruído ao longo do tempo, depois principalmente nos últimos anos com a abertura, com a mudança da legislação, que permite que as empresas possam terceirizar inclusive a sua atividade fim, né? As áreas de compras, as áreas de serviço das empresas já começaram a pensar de maneira diferente. Primeiro, porque você cria um campo de possibilidades maior do que era antes, né? E começam a pensar no modelo de entrega, de performance. Eu não preciso mais terceirizar a posição, eu preciso trazer fornecedores, parceiros
que consigam ser realmente efetivos na entrega do que aquela posição, do que aquelas posições precisam fazer, né? E aí, quando a gente vem com a proposta embasada nesse conceito, nesse formato, né, a gente encontra pessoas bastante surpresas com esse formato, com o modelo. Cara, putz, eu não havia encontrado ainda alguém que apresentasse essa forma de entregar. E isso é muito bacana porque a gente consegue abrir e evoluir o pensamento de muita gente nesse sentido, né? Ou seja, cara, dar um olhar diferente para aquilo que vinha sendo feito de uma forma fechada ali, né? Empacotada, vamos dizer assim. E a partir daí, existe uma contribuição, uma troca muito grande, né? Quando a gente encontra, lógico, o mercado tem receptividade ou não, de acordo com o formato do cliente, né? Tem gente que ainda não tem nível total de abertura assim, e a gente respeita o momento de cada um. O que a gente sempre quer dizer é o seguinte, olha, mesmo que eu tenha que precificar, eu tenha que montar o formato nesta regra de precificação, eu quero que você formate aqui por headcount, por mais que eu entenda, né, que, independentemente disso, a nossa proposta, né, independente do modelo que ela seja precificada, ela vai sempre contemplar essa forma de pensar. Então, eu vou fazer toda a parte de estudo e análise do ambiente desse cliente, eu vou desenhar a solução, eu vou criar um roadmap de ações que tem que ser desenvolvidas, nós vamos instrucionar todas as atividades que estão ali e nós vamos apresentar estruturas de medição com criação de indicadores para esse cliente. Porque é muito comum, né, em processos que a gente tem hoje mais maduros, que ao longo do tempo e a partir da percepção do cliente de que esse modelo é mais consistente, dele mesmo ir mudando, né, o modelo da precificação, mudando o formato de avaliação, né, e entendendo que o formato de prestação de serviço baseado em performance, ele é mais atrativo para as duas partes, né? Porque eu não me fixo em fornecer algo que está metrificado apenas na mão de obra. Isso me faz ter a necessidade de entender o negócio do cliente e entrar mais a fundo nessas rotinas para poder encontrar oportunidades e ser mais competitivo. Em paralelo, isso faz com que a gente crie um modelo mais forte em relação à fidelização. E ele se sente mais confortável contratando alguém que realmente está olhando para a atividade dele e não para o fornecimento de um recurso puro e simples. A simples entrega de posto. Exato, porque isso está muito ligado à mudança de foco, né? E a gente sempre fala aqui que a engenharia de serviço ela privilegia o foco do cliente. Então eu tenho que olhar para aquilo que é o negócio do cliente, não para olhar o foco no cliente, que eu estaria olhando só para a minha prestação de serviço. Teu negócio. Né? Quando eu mudo o olhar, né, eu sou muito mais parceiro, eu sou muito mais produtivo. E as duas partes se beneficiam disso. Aí vira uma relação de ganha-ganha. Exato. E isso gera, se eu olho para quem está conosco hoje baseado nessa premissa, são clientes que estão satisfeitos, que estão fidelizados, que realmente entraram nessa esteira conosco, né, e se sentem atendidos. Mas assim, quando você traz essa proposta de engenharia de serviços, ela extrapola o universo comercial do negócio. Então, quando você fala que você está fazendo, estou montando instrução de trabalho, eu vou mensurar KPI, todo esse tipo de coisa, como que você viu e como que foi o preparo das equipes para suportar a engenharia de serviço? Acho que, não menosprezando, longe disso, mas a parte, entre aspas, fácil do vender, você vai lá e faz. Como garantir isso depois? Porque assim, são projetos gigantes, são clientes gigantes, a gente fornece hoje para o Brasil todo e grande parte dentro dessa esteira de engenharia de serviços, né? E as equipes internas, como que foi esse trabalho, esse desafio? Tem que beber da mesma fonte, né? Não adianta eu criar um conceito que seja aplicável para a ponta, para o meu cliente, né? E se a nossa equipe interna não pensar e trabalhar da mesma forma, né? Então,
é dentro de um conceito que quando a gente tem falado internamente da experiência do cliente, né, a engenharia de serviços como produto, né, ela permite que eu leve uma melhor experiência para o meu cliente final. E a engenharia de serviços como conceito, ela permite que a nossa equipe interna absorva e beba dessa mesma fonte. Então, para que eu possa fazer uma entrega adequada nesse conceito para o cliente, as minhas áreas internas têm que pensar e agir da mesma forma. Então, quando a gente estabelece uma metodologia, RH nossa, que pensa de acordo com um modelo orientado, que nós desenhamos, que nós vamos ao longo do tempo qualificando, nós passamos a praticar isso internamente. Então, todas as nossas áreas, no recrutamento e seleção, pensa de acordo com a engenharia, com o modelo de engenharia de serviço que nós criamos. A área de atendimento trabalha da mesma forma, o financeiro, todas as áreas hoje trabalham com esse pensamento. Logicamente, assim, é um processo já 100% amadurecido? Não, porque ele nunca vai ser. É uma melhoria contínua. É uma melhoria contínua. O que a gente vem fazendo é cada vez mais refinando as experiências. Olha, o que pode ser melhorado? Eu tenho um conceito que já está, de uma certa forma, assimilado. Mas como ele pode ser refinado? Como eu posso melhorar um processo de análise? Como eu posso melhorar o meu nível de entrega? Como eu posso trabalhar melhor a informação? Que é algo que está dentro ali. Olha, eu tenho indicadores, está ali dentro do meu desenho de entrega, do processo que a engenharia de serviços e a metodologia que ela criou modelaram para que seja a referência do trabalho. Mas como é que eu posso fazer com que isso tenha mais sentido? Como é que eu posso envolver as pessoas para que isso faça sentido? E aí é um outro grande desafio do modelo. Se a gente trabalhar exclusivamente um modelo técnico, as pessoas, e principalmente uma empresa de gestão de pessoas que trabalha com o fator humano em todas as fases do seu processo, se eu criar algo muito técnico, muito engessado, eu vou ter um grande número de pessoas que talvez não vão se sentir confortáveis com esse modelo. Mas não, o que a gente faz hoje é dar leveza para o processo. Olha, a visão e a roupagem não é uma roupagem técnica, mas é simplesmente a maneira da gente encapsular aquilo que você já faz. Você acaba sendo sentido para o negócio. Exato. Porque, cara, o formato, a utilização da ferramenta, ela é só a maneira que eu tenho de conduzir essas informações e de elaborar a maneira com que eu faço o meu trabalho, de dar ordem, de dar um pouco mais de controle, de dar uma visão gerencial para os processos, porque aí é o desafio, cara, como é que eu coloco serviços de mão de obra, de gestão de pessoas dentro de uma esteira produtiva? Então, a gente tem um PCP. Sim. Eu estou trazendo um conceito fabril para dentro da entrega de serviços, Mas assim, Renato, você cria necessidade no teu cliente externo com o conceito de engenharia de serviços, você cria necessidade no teu cliente interno com o conceito de engenharia de serviços. Rotineiramente a gente é bombardeado com novos conceitos de mercado, com novas tecnologias. Como a gente falou de melhoria contínua aqui, mas, cara, é muito forte, é muito rápido a evolução do mercado. Como acompanhar, como treinar a equipe, como permear toda essa informação com os nossos times de atendimento? O que a gente sempre tem que buscar, Dario, principalmente eu acredito assim, o momento que a gente está vivendo, ele é um momento que a gente, como você mesmo disse, a gente é bombardeado de novas informações todo o tempo, Então, e a gente tem que cuidar muito, de às vezes não se deixar atrair pela novidade por si só. E não confundir novidade com inovação. Porque nem tudo que é novidade vai ser inovador. Inovador. E nem toda novidade vai ser aplicável, mesmo que ela seja inovadora para aquilo ali. Então, assim,
O processo da construção, né, da engenharia de serviço, ela nos deixa muito à vontade, como eu disse para você anteriormente, que é o seguinte, olha, eu tenho uma cesta que bebe de todas essas fontes, que bebe de metodologias, de ferramentas, né? E a gente entende que hoje, assim, aquelas que já estão amadurecidas e estão já embarcadas dentro dessa nossa cesta de conhecimento, e que são facilmente aplicáveis, né, nós temos total liberdade de aplicação e de uso. Tudo que é novo, a gente se permite experimentar. Né? Olha, surgiu uma ferramenta nova, uma ferramenta de controle de processos, né, e a gente já experimentou bastante coisa nesses últimos anos, né, e isso nos permite eleger aquelas que são as mais adequadas para o nosso modelo de proposta. Né? Então, vamos lembrar aqui, quantas ferramentas de admissão online nós testamos no nosso... Para chegar no nosso resultado. Para chegar numa que nós desenhamos, nós desenhamos dentro de casa. Né? Então, assim, quantas ferramentas de workflow nós já testamos para controlar processos, para chegar naquelas que a gente utiliza hoje, né? E que a gente continua ainda testando outras que aparecem no mercado para a gente entender se cabe, porque de repente eu tenho uma necessidade muito específica em algum cliente e eu vou aplicar algo que eu ainda não apliquei, né? Que surgiu novo, né? Então, isso é muito bacana, né? A gente não se engessar, né? Mas também não se apaixonar por qualquer coisa nova que aconteça no mercado. Legal, bacana. Bom, Renato, eu acho que a gente conseguiu abordar esse mercado externo, a gente abordou esse mercado interno, e nesse teu mundo, nesses teus anos de RH Nossa, se você pudesse compartilhar com a gente de lições aprendidas, de conselhos, o que você traria para a gente? Cara, acho que a nossa experiência dessa modelagem nova que nós instituímos e a forma que nós resolvemos nos apresentar para o mercado, né, ela é muito consciente com um movimento que eu encontrei quando eu cheguei no grupo, né, que era essa vontade de estabelecer novas barreiras, né, de novas fronteiras, né? A gente sair de um mercado local, regional, para um mercado nacional. Né? Quando a gente olha esse movimento, né, nós conseguimos ao longo desses 6 anos partir dessa estrutura local e regional para um formato que atende quase 300 localidades no Brasil hoje, praticamente em 100% do território nacional. Né, com capacidade de atender mais ainda, né, com algumas experiências já de sair fora das fronteiras do Brasil, né, mas, cara, eu posso te dizer que, assim, nada disso, nenhuma construção, nenhum processo evolutivo que a gente conseguiu desenvolver conseguiria ter efeito se a gente não tivesse um ambiente que propiciasse isso acontecer. A abertura das pessoas, a vontade de crescer, de se desenvolver, um ambiente que permite a pluralidade de ideias, né, que amadureceu no seu tempo. Né? Tem coisas que a gente fala que às vezes, cara, mas nós falamos disso há 3, 4 anos e só agora está fazendo. Mas talvez se a gente tivesse instituído o top-down há 3, 4 anos atrás, ele não teria existido. Né? Então, né, e foi isso justamente que nos permitiu nominar o conceito de engenharia de serviço no momento certo. Porque ele não é uma construção que primeiro veio o termo para depois vir a modelagem. Primeiro nós modelamos. Né? A gente só deu um nome para algo que a gente aprendeu a fazer e continua aprendendo a fazer, mas que a gente falou assim, agora a gente pode dar um nome para isso. Vamos chamar isso que a gente está fazendo, esse modelo que a gente criou, que não é um modelo de mercado, não é um modelo padrão, não é um Ctrl-C, Ctrl-V de uma metodologia, de um termo que é usual. Aí, vamos criar o nosso formato. Ele bebe um pouco de tudo. Um grande erro do mercado, né? Normalmente, eu vou buscar alguma ferramenta que me atenda, assim, antes de me preocupar com o processo, né? E aí a gente vai no caminho inverso de que, o que eu preciso fazer? Depois eu vou nominar isso daqui, depois eu vou fechar isso daí, seja uma ferramenta ou seja um conceito,
mas houve toda uma preocupação de preparar esse terreno, de preparar esses times para esse atendimento. A gente resolveu batizar a criação depois dela já estar construída. Com 5 anos. Ele já estava andando, já estava criando resultado quando a gente falou assim, agora isso precisa ter um nome. Perfeito. Né? Para quê? Para que as pessoas possam continuar trabalhando com essa mensagem de que o que se faz tem sentido. Uhum. E a engenharia de serviço existe para nominar aquilo que a gente faz que tem um sentido. Atender, entregar, performar, de forma que isso que eu estou fazendo está dentro da engenharia de serviço que a gente tanto ouve falar. Tanto é que a gente colocou isso lá no nosso mapa de planejamento estratégico, de sermos reconhecidos como uma empresa de engenharia de serviço ao longo dos próximos anos. O objetivo é fornecer solução, né? Perfeito. Bom, a gente caminha para o nosso final aqui. Quais conclusões, qual recado que você quer deixar para o nosso time? Renato, o que você quer falar para o nosso time? Pessoal, quero dizer que é o seguinte, a engenharia de serviços é o nosso diferencial, mas é que é algo extremamente simples. É aquilo que a gente faz com vontade de fazer, buscando a qualificação, buscando atender o nosso cliente e buscando principalmente a performance naquilo que a gente faz. Esse é um modelo que nos embasa ao longo desses anos, como a gente conversou aqui, que nos permite crescer, que nos permitiu nos tornarmos uma empresa que compete em nível nacional, que compete com multinacionais, que compete com empresas que estão há muito tempo aí no mercado, nessa linha de prestação de serviço que a gente opera, mas que substancialmente criou e faz com que a RH nossa e as nossas empresas, de uma maneira geral, sejam diferentes, tenham uma oferta mais atrativa e que sejam olhadas de uma maneira muito mais positiva hoje pelo cliente, pelo mercado de uma forma geral, e que faz com que a gente tenha muito orgulho de pertencer e fazer parte desse processo. E é nessa linha que a gente quer trabalhar, de dizer que esse conceito ele faz parte do nosso negócio, ele nos torna diferentes, mas ele nos faz melhores. E é essa mensagem que eu tenho que eu gostaria de deixar para vocês. A engenharia de serviço nos faz melhores. Bom, perfeito. Renato, te agradeço demais a disponibilidade desse bate-papo. Para mim, você sabe que eu sou um fã do assunto e toda vez que eu tiver a oportunidade eu vou falar desse assunto sim. Obrigado pela oportunidade de estar esclarecendo isso aqui para a gente. Pessoal, mais uma vez agradeço na oportunidade de estar conversando aqui com vocês nesse nosso segundo episódio do Nossa Conexão. Eu espero que vocês aproveitem. Mais uma vez, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e qualquer coisa a gente fica à disposição de vocês. Eu, o Renato aqui, podem nos procurar nas nossas redes sociais que nós estaremos à disposição, tá bom? Um abração para vocês e até a próxima.